Bom dia a todos. Mais um domingo. A semana passou rápido, né? Com calor e tudo, mas passou bem rapidinho. Nós vamos iniciar mais uma reunião nesta casa, agradecendo a presença de todos, agradecendo desde já a presença da Nina, que veio lá de Londrina, lá da Casa do Caminho, né? Deixando o seu conforto na sua casa, o seu ar-condicionado, para vir aqui enfrentar esse calorão. Mas isso conta contínua lá do outro lado, viu? Se colocou um tijolinho, hoje vai colocar 1,5. Então vamos lembrar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais da sua mensagem, a boa nova que nos fortalece, que nos dá todo o entendimento para essa nossa jornada, para essa nossa caminhada tão longa em busca do nosso destino, que é a felicidade. Estamos na caminhada, ainda nos falta um bom trecho, né? Mas chegaremos lá um dia. Que o Mestre nos abençoe, nos ilumine e que possa também auxiliar a nossa irmã Nina para que ela nos deixe a sua mensagem, fortalecendo o nosso entendimento, a nossa fé. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciada esta pequenina reunião e em seguida passando a palavra à nossa irmã Nina. Muito bom dia a todos. Que bom dia gostoso. É com muito carinho, é com muito amor, com muita gratidão também que nós estamos aqui nesta casa, né? Essa casa abençoada, esta casa de vibrações calorosas. E quando nós temos vibrações calorosas, o calor ele fica menos, o calor ele fica mais gostoso, porque é assim que nós temos que levar a nossa vida, né? Com este amor, com este carinho, com essa gratidão nos nossos corações, mesmo passando aí por esses desafios dos fenômenos da Terra, do planeta, os nossos desafios internos, que foram íntimos, porque cada um de nós temos os nossos, e graças a Deus, nós já podemos estar aqui hoje, numa manhã linda como esta, de sol, onde nós deixamos o nosso lar, o nosso conforto, como você bem disse, seu nome, por favor? O Carlos disse, porque nós já estamos aprendendo que precisamos sair e trabalhar, sair e estudar, buscar a palavra para distribuir, primeiramente em nossos corações, e depois levar este amor, como também, graças a Deus, nós já estamos aprendendo a fazer. Uma visita, um aperto de mão, um olhar terno, um carinho, a começar lá pelo nosso lar, né? Por aqueles que convivem conosco. Então, primeiramente com eles. E hoje, nós vamos estar aqui com esse pouquinho tempo mesmo para poder estudar as parábolas do nosso querido Mestre Jesus. O nosso modelo guia, Jesus, que é o nosso Consolador. Jesus, que diz para nós todos os dias, eu jamais te abandono. Olha só,
somos felizes? Temos a felicidade em nossas mãos? Porque temos Jesus em nossos corações. E hoje nós trouxemos aqui a parábola do filho pródigo, para que a gente possa ter, cada um de nós, a nossa interpretação e nos colocarmos em que lugar nós nos identificamos com essa parábola. Qual lugar que eu estou? Em quais dos filhos que eu me vejo? Porque Jesus falava em parábolas com simplicidade, com amor, para que as pessoas daquela época pudessem compreender. E o mesmo é para todos nós, para que nós hoje possamos entender, compreender e olhar primeiramente para nós. Então vamos lá compreender, estudar um pouquinho esta parábola lindíssima, não é? E disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve ali uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidades. Então vamos parar aqui um pouquinho para poder entender. Quantos de nós, muitas vezes, já tivemos essa vontade de sair, mudar de país, viver uma vida diferente desta que nós vivemos, principalmente quando jovens, e mesmo agora, com esses desafios, muitas vezes passa ali no nosso pensamento: que vontade de largar tudo e ir para um lugar bem gostoso. Quem sabe eu pudesse estar lá agora, no exterior, ou numa praia. Tudo bem, né? Todos nós temos esse direito de passear um pouquinho, de descansar. Não é proibido. Mas aqui a parábola nos diz que este jovem, ele pediu a herança para aquele pai. E hoje nós sabemos que o pai, nós podemos receber uma herança depois que esse pai desencarna, depois que esse pai vai para o outro lado da vida, mesmo entendendo que da imortalidade, não é? Mas assim, pensa chegar para o nosso pai e: Pai, eu quero a herança agora. Você divide comigo? E o pai, como é que nós imaginamos hoje, não é? Se aquele pai pegar aquelas coisas dele, que ele construiu com tanto amor, com tanto sacrifício, e ter que dividir com esses filhos, principalmente com esse que pediu, que ele dividiu. E aí o que faz esse pai? Bondoso, um pai amoroso, ele atende o desejo daquele filho. E ele divide a herança de igual. É como se ele falasse: Filho, é a tua escolha. É isso que você quer? E aquele pai vai lá e divide. Quem representa este pai aqui nessa parábola? Esse pai amoroso, este pai que atende o pedido deste filho, senão Deus, nosso Pai. E esta parábola nos faz ver que
quando nós resolvemos voltar para casa. É como se tivéssemos uma redenção. Aquele filho que volta, aquele filho que quando tem um insight, quando ele percebe que aquele desejo dele não foi bom, e aí ele decide muitas vezes deixar aquele homem velho que ali estava, que só queria atender os seus desejos materiais, os seus desejos momentâneos, as ilusões da vida. Então, quantos de nós já não estivemos nesse processo de ilusões? E às vezes nos vemos iludidos com algumas coisas, por mais que tenhamos aí as vivências e as experiências. Isso é humano, está tudo certo. Muitas vezes estamos nesse lugar sim, mas o que esta parábola faz? Ela nos faz refletir sobre as nossas escolhas, esse livre arbítrio que Deus nos permite, que é uma grandeza, a beleza das nossas vidas. Olha, nós podemos escolher. Eu posso escolher tudo, mas aí também eu vou entender que tudo tem uma consequência. Então a gente pode sim, nós podemos ter as nossas escolhas. Então, aqui nós vamos entender qual é o significado deste pródigo. Então fomos lá, verificamos no dicionário. O significado aqui da palavra pródigo significa que é aquele que desperdiça, aquele que gasta em excesso, aquele que esbanja, que dissipa seus bens. Que também tem aquele pródigo que produz em abundância, aquele que trabalha, aquele que é fecundo e que torna muitas vezes a terra fértil, que não desperdiça os seus talentos. Mas aqui, o que este filho pródigo fez? Ele desperdiçou. Ele jogou ao vento o talento, os talentos espirituais, os talentos materiais que Deus nos dá a todos, pelas suas leis divinas. Porque as leis divinas é para todos, é para aquele que é bom, é para aquele que é ruim. Então nós temos que compreender que quando nós seguimos essas leis de Deus maravilhosas, nós somos felizes. E às vezes a gente fica aí uma vida 10, 20, 30, sabe lá, 90 anos, procurando a tal da felicidade. E esquecendo que essa felicidade está dentro de nós, em nossos corações. Porque eu posso me sentir feliz com tudo ou com nada. E qual é o significado do nada? Muitas vezes esse nada é tudo, porque eu tenho a felicidade, a alegria no meu coração. Eu posso ver o pôr do sol e sentir feliz, porque eu tenho olhos para admirar tamanha beleza de graça do nosso Pai. Eu posso admirar um mar imenso, lindo, maravilhoso, e me sentir feliz como filha de Deus que eu sou ali. Por quê? Porque eu tenho tudo. Eu sei que eu posso desfrutar de tudo, dessa grandeza. E muitas vezes nós estamos aqui hoje comemorando uma data tão linda que é o Natal, o nascimento do nosso Mestre Jesus. E a gente fica focado ali
O que também não é proibido, viu? Porque nós também temos que entender que eu gosto de festa, eu amo uma festa. Então a gente também tem que se alegrar com os irmãos e festejando. Mas a importância aqui é quando nós damos mais importância para esses momentos festivos, para esses momentos que ele termina. E quando nós pensamos que nós podemos viver esse estado de bem constante, esse estado de luz, mesmo diante da dor. Porque há muito pouco tempo atrás, a gente tinha esse pensamento que precisávamos sofrer, tinha que ter essa dor para poder viver. Não. A gente pode ter a dor sim, mas podemos compreender para que essa dor. Para que eu sofro? Para que eu estou aqui? Se não para uma evolução, para um estado de aprendizado de cada um de nós. Mas este aprendizado, ele tem que ser bom, ele tem que ser sincero em nós. Às vezes não me vale muito eu saber ler todos os livros, eu ser tão intelectual, mas se eu não vivo tudo isso. Quando eu não compreendo aquele irmão que vive ao meu lado, que muitas vezes não tem o conhecimento que eu tenho. Então vamos pensar nisso, né? Tudo isso é a beleza e a grandeza do Pai, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter alegria. Então a pergunta do Livro dos Espíritos, 627 está lá. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E Jesus nos responde. Jesus empregava sempre, na sua linguagem, as alegorias das parábolas, porque ele falava em conformidade com o tempo e os lugares. Então Jesus falava lá na Palestina antiga, mas Jesus fala hoje para cada um de nós com o mesmo tempo, com a mesma linguagem, com o mesmo amor. E nós entendemos Jesus? Será que nós conseguimos ir até Jesus? Vamos compreender, responder essa pergunta para nós mesmos. Não é para o outro, né? Porque nós já sabemos que tudo é para nós. Não vamos dar conta da vida de ninguém, somente da nossa. Então vamos lá, né? Como é que nós estamos aí vivenciando essas leis divinas? Jesus é o pedagogo da humanidade. Olha só, essa pedagogia do amor que é Jesus. Então, para nós sabemos que a pedagogia é um campo da ciência que estuda a educação. Jesus veio nos ensinar os conceitos legais, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, nas nossas vivências, no nosso jeito de ser. Olha só, no meu jeito de ser, eu tenho Jesus. Eu sigo Jesus. Olha só. E muitas vezes, quando nós recebemos a instrução na escola, né? Porque lá nós vamos na escola para nos instruirmos. Então, Jesus é o nosso modelo de vida. Sempre. Sempre. Em Jesus nós encontramos esta felicidade no seu Evangelho de amor, não é? Então a pedagogia ela está em todo lugar. Está lá na escola, está no nosso trabalho, está no nosso lar. Esse cadinho que Deus nos colocou com cada um, para que a gente pudesse ali estar olhando para nós, porque é lá no nosso lar que temos os nossos professores, né? Os maiores professores.
que nos mostra assim, olha quem eu sou. Porque muitas vezes, convivendo ali na sociedade, a gente não é tão real como a gente é. Muitas vezes a gente coloca ali uma máscara, mas no nosso lar a gente muitas vezes consegue se despir um pouquinho a nível espiritual, não é? Então, é ali também que tem o nosso processo de mudança. E a gente vai aprendendo isso todos os dias, e a gente sempre fala, né? As mudanças em nós, ela tem que ser leves, sem culpas. Porque muitas vezes eu não me perdoo por algo que aconteceu lá 20, 30, 10, no ano passado, no mês passado, semana passada. Não. Jesus pede, se perdoa. Olha assim, essa fala, este mandamento, porque é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Olha só, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Não tem condições, né? Olhar para esse Filho de Deus que eu sou. Então, aí eu consigo. Então, analisar as nossas dores com amor, com respeito, se perdoando. Olha só, é muito salutar quando nós conseguimos fazer esta análise das nossas demandas. Por quê? Porque nós estamos colocando este amor em nosso coração. E aí vai ser muito mais fácil olhar para o outro com amor, falar com o outro com amor, sabe? É muito mais fácil. Então, aqui o resumo. O filho pródigo partiu para uma terra longe, foi para bem longe, desperdiçou toda a herança. Aqui nós podemos compreender que Jesus nos fala de uma humanidade que desperdiça os talentos materiais e espirituais recebidos por Deus. O filho pródigo foi viver distante da proteção paterna e gastou tudo. Sobreveio naquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então entregar-se com um dos homens, ou os homens daquela região, que mandou para os seus campos cuidar dos porcos. E ele queria matar a fome com as bolhocas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Podemos observar aí o vazio e a tristeza que o filho pródigo sentiu nesses momentos difíceis. Então, quantas vezes nós nos sentimos tristes por algo que aconteceu, por algo que muitas vezes nós provocamos, que é justamente aquele insight que dá, como os jovens falam, insight. A gente percebe um despertar da consciência. Puxa vida, pisei na bola. Por que eu fiz aquilo? Agora eu vou ter a consequência daquilo que eu pratiquei. Vou ter assim que passar por alguns desafios morais, vou ter que sofrer, vou ter que muitas vezes fazer essa reparação, não é? No entendimento do mestre, mudando o paradigma, quebrando muitas vezes alguma coisa que a gente não consegue deixar, algo que nos faz sofrer há quanto tempo? Muitas vezes o vício de pensamento. Não, eu tenho que ser do jeito que eu quero. Então a gente que estuda psicologia tem lá a síndrome da Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Será que é bom isso para nós? Eu vou mudar um tiquinho, mudar de sabor. Olha só, né? Virar um pouquinho mais além, olha, um pouquinho mais. Então, é importante que a gente possa fazer isso, né? Filho pródigo fez isso, né? Então, como que a gente vai trabalhar com esse vazio, essa tristeza que às vezes está? Quantas vezes a gente chega perto do irmão
e a gente observa a dor que vai ali dentro. Ah, mas o que lá na casa, o que você tem? Você está chato, não vou ficar perto de você. Então, a gente muitas vezes não tem a compreensão, né? Mas o irmão está sofrendo de alguma consequência. E às vezes a dor é grande e a gente não compreende, não é? Então é essa compreensão que a gente precisa ter. Veja, cuidar dos corpos é uma profissão tão boa quanto outra qualquer para nós hoje, né? Mas lá na Palestina antiga, cuidar de porcos era humilhante. Por quê? Os porcos eram animais impuros, imundos. Então, quem cuidava de porcos ali não eram boas pessoas. Então era muito humilhante. Imagina esse filho pródigo, ele teve que cuidar dos porcos. E foi muito mais, ele tinha vontade de comer aquelas bolotas dos porcos. Porque como a parábola fala, naquela região teve uma grande fome. Então vamos imaginar nós, sem nada para nos alimentarmos. E ainda sofrer todo tipo, porque na época era uma humilhação. Não que o trabalho seja humilhação, não é isso. Mas ter que passar por toda a situação e ouvir um não de todos ali, porque ninguém lhe dava muito. Então foi difícil para este filho recomeçar, para este filho entender, porque ele entendia tudo que ele havia feito e entendia também que ele estava passando por esta situação agora. Então ele toma essa consciência. Vejamos que o filho pródigo cai em si. Então, cai em si, aquele insight, né? Toma consciência de seus atos e vai para a sua reparação. Então nós podemos lembrar Paulo aqui, o nosso querido apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, quando ele está a caminho de Damasco, que todos nós aqui conhecemos a história, não é belíssima? Quando ele cai daquele cavalo. Então, veja o despertar que o Paulo teve, o despertar da consciência. Quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele era um bom filho. Então Jesus sabia que tinha ali um filho maravilhoso. Por que me persegues? Então ele toma consciência imediatamente, né? Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E nós, muitas vezes é tão difícil para a gente tomar uma consciência, porque a gente deixa que o nosso ego prevaleça. Ah, eu vou fazer isso porque ele fez isso. E aí nós estamos jogando tudo isso para o nosso cotidiano, não é? Quem é você para me dizer tudo isso? Muitas vezes a gente se acha assim, sabe? E tudo isso, Jesus amorosamente pede para que a gente possa trabalhar, né? Então, muitas vezes, essa intolerância, olha só, né? A gente tem que pensar com muito carinho sobre isso. Maria de Magdala, ela teve um insight. Ela ouviu, ela quis seguir Jesus, ela mudou ali, passou. Isso não serve mais para mim. Olha só. E às vezes a gente insiste, né, em ter aquele pensamento. Nós estamos falando aí do pensamento. Aí chega aquele pensamento, de novo eu vou compartilhar esta vibração. E vou emitir também, né? Porque quando a gente pensa, pensamento é poderosíssimo. A gente sabe disso, né? Então aqui fala justamente o que a gente falou, né? De Paulo de Tarso, que Jesus o chama com tanto carinho. Inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor e se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se firme for a sua vontade. Kardec nos fala também lá no capítulo 16, não podemos servir a dois deuses. Não é? Nós sabemos disso também.
Por isso precisamos caminhar para a nossa reforma íntima, indo buscar o Pai. O que o filho pródigo fez? Foi buscar o seu Pai. Aquele Pai maravilhoso, aquele Pai amoroso, aquele Pai que abraça, venha porque eu espero. Então esse filho fez isso, não é? Nós estamos buscando o nosso Pai, nos esforçando para transformar aquilo que muitas vezes nos faz sofrer e faz sofrer também o nosso irmão. Faz sofrer também o planeta aonde nós vivemos, porque os pensamentos também eles irradiam e eles fazem a viagem, não é? Então vamos entender. Nós queremos ter liberdade ou permanecer nessa escravidão, né? Essa escravidão do poder, das intolerâncias, das vaidades, dos egoísmos. Então, nós temos que pensar em qual lugar que eu desejo estar. Qual lugar? O que é bom para mim? Às vezes também esses desejos aí são bons. Aí está tudo certo, né? Porque somos livres e para fazer tudo aquilo que gostamos de fazer. Mas é bom para mim? Como Paulo nos fala também, né? Eu tudo posso, mas convém. Então eu tenho que ter sempre aquele pensamento, não é? Então, como que nós pensamos ver e ouvir esta parábola? A parábola da misericórdia, né? Entender que Deus, nosso Pai, é misericordioso para nós. Este Pai que nos convida todos os dias. Venha, eu te espero. A parábola da misericórdia. Então nós sabemos que esta parábola, ela também nos mostra o arrependimento do filho pródigo pelo erro cometido. Este filho se arrependeu. Então, das nossas escolhas sempre teremos consequências. Compreendendo a reencarnação, sempre teremos oportunidade. A lei de Deus, como nós falamos, é igual para todos. E esse filho mais velho, se nós podemos falar também desse segundo filho, né? O filho mais velho estava no campo e quando estava já perto da casa, ouviu a música, a dança, e chamando um servo perguntou o que estava acontecendo. E ele lhe disse: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele ficou com muita raiva e não queria entrar. E ainda colocou, teu pai ainda colocou um anel no teu irmão. Ele deu a melhor túnica, que representava ali o poder, não é? Na época. Então, olha só, aquele irmão mais velho, ele servia o pai dele, sim, todos os dias. Ele era um bom filho, porque ele trabalhava na vinha do pai, ele atendia o pai. Então, ele era um companheiro lá. Mas, quantas famílias também têm os seus filhos, quantos pais, quantas mães, e muitas vezes esses filhos adoecem. E o que é que esse pai e essa mãe faz com esse filho? Eles largam todos os outros para cuidar desse. E esse filho realmente precisava desse carinho desse pai que o abraçou, que o recuperou, que o convidou: venha, meu filho, porque eu te espero. E esse irmão mais velho sentiu o ciúme, sentiu a inveja, deixou florescer toda aquela intolerância. Porque muitas vezes a gente tem esses sentimentos também. Como nós falamos lá, a gente mascara. E quando as situações chegam, de como nós não vemos como gostaríamos que fosse para nós, né? Porque estamos falando aqui do coletivo da família. A gente fica triste,
a gente fica enciumado. E quantas brigas na família a gente pode observar hoje, por herança, por esses filhos que muitas vezes saem, que adoecem, porque os filhos adoecem. E os pais ali, por isso que Jesus nos fala, né? Qual pai que o filho pede o pão e ele lhe oferece uma serpente ou uma pedra? Não. O pai é amor, o pai é vida, o pai é esperança. Então, a parábola nos mostra também o ciúme desse filho, segundo o mais velho. Ele tinha suas qualidades, sim, como todos temos. Mas, quando algo o tirou daquele lugar que ele estava, porque ele saiu daquele lugar onde ele tinha aquele poder, né? Mesmo trabalhando tudo certinho, mesmo quando nós fazemos tudo certinho. E aí aquele filho, aquele irmão que tirou tudo do pai, como assim? Você tira tudo do meu pai e de repente volta e é tratado? E aí ele fala, pai, você nunca matou um boi cevado para mim. Nunca. Olha só. Então, quantas vezes Jesus nos convida pelo amor, pela delicadeza, pela gentileza. Será que a gente já consegue exercer esse sentimento por vezes? Olha só a delicadeza e o amor desse pai, que também consegue entender aquele outro irmão e vai explicar a ele com todo o amor desse pai amoroso, desse pai. Então este filho mais velho da parábola, no primeiro momento, nos parece o mais desequilibrado, porque o filho pródigo se arrependeu. Ele não queria voltar no berço de ouro, não. Ele queria voltar para aquele lar. Porque ele tinha compreendido que na casa do pai ele tinha tudo. Ele tinha amor, ele tinha alimento, ele tinha tudo. Mas esse filho mais velho ficou insatisfeito. Mas este equilíbrio foi colocado à prova quando este irmão humilhado voltou. A atitude do irmão mais velho mostra que quando pensamos que voltamos para o bem, ainda permanece em nós o orgulho, o egoísmo, e ele não se alegra com o retorno do irmão. Expressa ali os seus ciúmes, a inveja, ao ponto de se recusar a ficar junto na festa pelo retorno do seu irmão. E Jesus continua a parábola dizendo: e o seu pai saiu para suplicar e falar comigo, e ele respondeu: há tantos anos que desci e jamais transgredi um só de seus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos, e contudo veio este teu filho que devorou os teus bens com prostitutas, para que ele para que ele mata seu novilho cevado, para ele você mata um novilho cevado e faz tudo. Então nós pulamos aqui alguma coisa já comemorada. Vamos levar para casa. Como é que está o nosso dia a dia? Como é que nós estamos construindo em nós esses fatores que permanecem em nós do amor do Mestre Jesus? E como nós falamos, é somente para nós. Não devemos colocar essa responsabilidade para o outro, porque cada um vai dar conta de si. Então, a mudança, a transformação verdadeira, ela tem que partir de nós. Vir à casa espírita, graças a Deus, levar a sopa, fazer uma visita, a gente já aprendeu a fazer isso. Muitas vezes levar o alimento material, graças a Deus, né? Porque há muito pouco tempo atrás a gente não fazia isso. A gente já aprendeu. Mas a gente já aprendeu ter alegria no fazer.
estar lá na visita, abraçar aquele irmão, muitas vezes enfermo, que muitos não estão doentes, mas outros estão. Enfermidade é uma coisa, estar doente é outra. Muitas vezes estamos mais doentes do que eles próprios. Então, vamos levar para os nossos lares esta alegria da vida, porque não precisamos estar pensando. Vir à casa espírita é um dom de Deus, é uma alegria, é gostoso estar aqui, é gostoso sentir e chegar e abraçar este irmão. Onde é aquele irmão? Mesmo que eu tive algum probleminha com ele, aconteceu alguma coisinha, mas você está aqui, muito obrigada porque você chegou, muito obrigada porque eu estou ao seu lado, muito obrigada, meu Deus, porque eu estou nessa casa do nosso querido e amado Paizinho Hugo Gonçalves, que aqui a gente sente as suas vibrações amorosas, aqui a gente sente o seu amor, aqui a gente sente o legado que ele nos deixou do trabalho, porque o Paizinho era assim, né? Vai e trabalha, saia a semear. Este é o propósito, entender esse filho pródigo e este outro irmão, trazendo para a nossa vida este filho que se reconhece na dor, mas que também sabe da transformação, aquele que se arrepende, aquele que volta para os braços de seu Pai, aquele que tem amor. Então, com este amor, eu agradeço a cada um de vocês pela paciência, pelo amor que cada um aí de vocês nos transmite. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigada, viu, Ana querida, por esse convite. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a luz e a paz de Jesus permaneça no coração de cada um. Muito obrigada. A palavra que nos consola, que nos dá ânimo, né, para seguir. Quando a Lília disse que a gente fica sonhando, né? Gostaria de estar lá, vou contar uma pequena história. Em certa ocasião, saudoso José Antônio, a gente estava fazendo uma visita aqui no Bratislava. Era a primeira vez que a gente ia visitar uma moça, e na casa dela estavam acontecendo os fenômenos de efeito físico. E ele está com dificuldade de localizar a casa. Passamos, e ali é um lugar bem bonito, tem muitas chácaras, assim, né? Aí não sei quem foi lá e disse assim, nossa, que maravilha, se a gente pudesse ter uma chácara dessa, né? Era mais ou menos 11 e pouco, já estava aquele cheirinho de linguiça, de churrasco. Aí, se a gente pudesse ter uma chácara dessa, uma rede, né? Aí o Zé Antônio disse, pode parar com isso, né? Porque se a gente tivesse essa oportunidade, a gente não estaria trabalhando. Ia perder a oportunidade de estar no trabalho do Cristo, não é isso? Então, é por isso que eu digo, muitas vezes os sonhos também, né, fazem com que a gente desvia tal qual o filho pródigo, né? Se ele tivesse pensado em ficar na casa do pai, teria aproveitado, apesar que foi um grande aprendizado, né? Quem sabe o filho mais velho teria também passado, às vezes, por certas dificuldades para entender, para cair a ficha, né? Como caiu para o filho pródigo. Mas vamos sempre aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece, né? E estar aqui na casa é sempre uma oportunidade de aprender, principalmente com esses espíritos iluminados que vêm aqui falar de Jesus. Vamos agora então passar para a aplicação dos passes.
Música